Bom, direto da APAS Show, é, recebo Marcos Morrone, um amigo, uma figura com muita experiência, um profissional que eu admiro bastante. Acompanho a Design no Varejo, do qual ele é sócio proprietário, já desde do meu início no segmento, Verdade. como entusiasta e depois como fornecedor, como parceiro. E trago aqui para a gente poder discutir um pouco, falar um pouco dessa experiência, dessa trajetória e da visão atual que ele tem do varejo e, e dessa linha que não tem fim, né? Sempre está em uma melhoria constante, porque a gente está falando sempre de consumidor, de consumo, então é algo que sempre está em transformação, né, Marcos? É isso aí. Guilherme, eu queria agradecer o convite. Esse é um tema que a gente gosta pouco de falar, Sim. né? A gente, Vive isso. no nosso esquenta aqui, a gente Sim. já falou um montão, né? Sim. E é uma área de super dinâmica, né? E é claro, né? Para a gente tocar o dia a dia tem que ser apaixonado por isso mesmo, né? Falando um pouco, né, da Design no Varejo, vou até falar um pouquinho Lá antes, de trás, né? onde começou. Quando é que eu fui picado pelo varejo, né? Foi no meio da década de 80, quando eu comecei minha vida Meio profissional no quando? varejo. 85, 84? 84, Eu 85. estava nascendo. Estava nascendo? Puxa. O Pão de Açúcar me picou, né? Então eu comecei o trabalho numa área dentro do Pão de Açúcar chamada Estudos e Projetos. E era uma área que desenvolvia todas as bandeiras do Pão de Açúcar e também pensava o varejo amanhã, esses estudos e projetos. Era de desenvolvimento, então. De desenvolvimento. Sim. E claro que era um outro universo, né, em todos os sentidos. E era uma equipe multidisciplinar, com arquitetos, designers, comunicadores. Era algo novo naquele momento, Marcos? Estudos e projetos era uma área que atendia o varejo do dia a dia, mas também tinha uma equipe meio apartada que estudava exatamente o varejo amanhã, naquela época, né? E eles tinham todas as bandeiras praticamente, né? Se eu fizesse uma relação das bandeiras de hoje com as da época, por exemplo, o atacado era o que é atacado hoje era o Superbox na época. A loja de desconto, que seria o dia por cento dia hoje, era um mini box. O supermercado era o Pão de Açúcar. O portfólio era muito parecido. O hipermercado era Jumbo Eletro. E assim vai, né? A loja de têxtil era Sandis, né? Que depois virou Dealers. E hoje equivale a uma C&A. Sim. E assim sucessivamente. Material de construção tinha o Pega e Faça, o restaurante tinha o Els Burger e o Els Restaurante. Então você tinha praticamente todas as bandeiras que a gente trabalhava nessa área de estudos e projeto, tentando trazer o que de melhor tinha na época. Claro que tinha uma série de restrições em termos de produção que limitavam um pouco a criação, mas foi uma escola maravilhosa. Dali eu fui para a Alcoa, na divisão de varejo, atendi tudo, mas já trabalhando mais home center. E em 90, iniciou a Novarejo. Eu e meu sócio, Mauro Miniti. Grande Mauro. Grande Mauro. Então a gente começou com a Design no Varejo até em função de uma necessidade na época, porque todas as empresas estavam cortando as áreas dentro do setor e contratando de fora. E eu estava dentro na época, na Alcoa, e fui contratar um escritório especializado e tinha muita gente, muito pouco escritório que entendia o varejo. A nossa história não é muito diferente também, porque você vê que nessa linha costuma ser assim, o meu pai, que foi o fundador da empresa, ele também era de cervejaria, e vendo a dinâmica de mercado e necessidade, ele partiu para a empresa para poder continuar desenvolvendo produtos para o ponto de venda, e aí depois tem uma E ele longa já conhecia história. o ambiente Já todo. conhecia, então exatamente. ele já começou
frente. Legal. E foi isso que aconteceu, né? E foi aí que eu conheci o Mauro, a gente começou a empresa logo no começo, a gente já começou junto, e daí para frente, né? Montamos o escritório. Inicialmente, era um escritório especificamente trabalhando comunicação visual de loja, porque o cliente trabalhava as coisas de forma apartada. Ele contratava um escritório de arquitetura, trabalhava com layout, às vezes, com outro profissional, a comunicação com outro profissional, Chegava mais no final, né? a decoração com outro, Uhum. né? Então, a parte da comunicação visual cabia no varejo, que era um escritório especializado. E depois, com a evolução do varejo, a gente percebeu que o cliente estava querendo ter, o supermercadista queria ter menos problema, ele já tem outros problemas de operação, enfim. E ele queria um escritório que atendesse, sei lá, 360, como a gente fala. Sim. Então a gente foi agregando produtos dentro do escritório para atender esse cliente, né? E aí que no varejo começou, né? Então hoje a gente tem vários produtos. Então a gente tem desde o branding, tem o planejamento, tem a arquitetura, a comunicação visual, a parte de layout, desenvolvimento de equipamentos, mobiliários especiais e visual merchandising. E a gente pode acompanhar todo esse processo junto aos parceiros nossos, né, de fabricação, implantação. Então a gente sempre está muito próximo como a gente está nos projetos, né? Embora vocês tenham diferenciais pela experiência em cada etapa, o branding é uma condição importante, que eu vejo que não são todos os escritórios de desenvolvimento para varejo que tem essa condição. Às vezes é mais apartado e vocês fazem questão de entrar mesmo e fazer essa transformação dentro do cliente, né? Pois é, o branding, ele são dois pontos que eu acho que são muito importantes. Primeiro é o branding, né? O branding vai definir a forma como a empresa vai se comunicar com o seu consumidor. Então, perfil de público, características, a gente estuda tudo isso através do planejamento, e quando você vai criar o branding, né, a forma, não a marca, na realidade antes disso é o branding mesmo, né? A voz a voz do cliente para o consumidor. Aí a gente trabalha o branding de uma forma mais completa, né? E assumir ter esse entendimento, o cliente nem todos têm. Às vezes essa vocação, esse entendimento de qual é o perfil e como ele deve fazer. Colocar isso num formato que ele consiga enxergar e depois trabalhar de forma provocada é crucial, né? O cliente normalmente ele já quer o projeto, ele quer a loja. Fala, pera um pouquinho, vamos ver como é que acontece. Para a gente ser assertivo na hora de desenvolver a loja, a gente precisa ter isso muito bem definido. Mas eu acho que até pegando esse gancho, fala um pouco de como é esse processo, porque você falou uma coisa agora que é justamente assim, o cliente ele quer já ver o projeto final, sem se preocupar com outras etapas. Eu acho que é aí até que acontecem algumas falhas. Em que tipo de empresa contratar, porque precisa ter essa bagagem, essas etapas. Então fala um pouquinho para a gente de como vocês trabalham e qual é a sua visão de necessidade para o desenvolvimento de um projeto, onde ele começa e até onde ele vai. Começou também em cima de uma necessidade. Eu percebi que quando a gente sentava para conversar com o cliente passava um determinado briefing para você, e quando você começava a desenvolver, você percebia que a necessidade dele não era bem essa. Uhum. Então, isso fez até que a gente introduzisse nos nossos produtos o planejamento de uma forma mais profunda. Porque a gente senta com o cliente, às vezes faz até algumas dinâmicas junto com o cliente para entender não só a necessidade real dele, mas como é que é a dinâmica dentro da empresa dele, né? É uma empresa onde ele é o único dono, ele tem um sócio, é uma transferência de geração de pai para filho. Então, isso tudo, né, pode deixar o projeto fluir ou não. Uhum. Então, no planejamento e nas dinâmicas, a gente consegue entender a dinâmica do cliente e saber desenvolver o projeto e fazer com que ele flua dentro do cliente para aprovação, para alterações, e que reforce para ele a necessidade real que ele tem. E a estética, que é o mais esperado, acaba sendo a consequência. Exatamente. Então,
às vezes as pessoas se preocupam muito com a estética, isso está no segundo plano. Sim. Eu Ela vai preciso, acontecer. ela vai acontecer. Eu preciso ter isso de forma sólida, né, para poder chegar com a equipe da Novarejo e aí sim ter uma reunião de desenvolvimento de conceito, de briefing, com todos esses pontos já definidos de forma clara, Sim. né? E isso fez com que a gente estruturasse a Novarejo. A Novarejo esse ano está fazendo 35 anos. Nós temos uma equipe de 30 colaboradores, entre Meus parabéns, designers. 35 anos de, Né? de empresa. É para poucos, É, né? exatamente. Para nossa realidade é assim. E aí a gente tem profissionais, esse grupo de 30 profissionais são arquitetos, designers, comunicadores, enfim, é uma equipe multidisciplinar, com pessoas mais experientes e mais jovens. Eu acho que esse balanço deixa no varejo bem madura para desenvolver os projetos, trazendo as novas tecnologias, juntando com a experiência. Eu acho que é uma boa receita. Isso é uma coisa que eu vejo que vocês nunca descansaram, sempre estão buscando, estão em feira internacional. Eu vejo você mesmo nas viagens a lazer, sempre tá trazendo estudos e capturando informação para poder aplicar. É aquilo que eu te falei, né? É um ponto em comum que a gente tem de A gente adorar sempre o que a gente faz. sempre está olhando. Sempre tá olhando. Então, uma viagem a lazer, enquanto minha esposa vai na loja ver lá, Você está tateando o material, ou é arquitetura, ou é o fluxo do layout, é normal. não tem como desconectar, né? Isso contagia. Eu vejo às vezes meu filho, ele tá olhando aquilo, até minha esposa já tá vendo aquilo, né? Olha, ele falou, olha aquilo que legal. Já indicando alguma coisa. Você sabe que eu tenho alguns amigos que a gente visita que moram fora e às vezes a gente vai e tal, né, e sai para fazer alguma coisa e eles percebem que eu vejo isso e eu acabo contaminando eles. É, De vez em exato, quando vem é um sobre WhatsApp, não sei da onde, fala assim, entrei na loja, olha isso aqui que eu vi. Os caras põem informação, mas Eles viram, produto, eles viram agentes, né? aí manda foto, fala, pô, eu incentivo. Isso é bom, isso é bom. E aí a gente tem as feiras e eventos que a gente participa. É claro que a gente tem uma série de projetos que a gente desenvolveu com 35 anos, não tem como não ter desenvolvido muitos projetos. Sim, sim. Então, mas a gente está sempre visitando as principais feiras do setor, né? E a gente começou em São Paulo, depois a gente começou a atuar no interior de São Paulo, tem redes muito interessantes. Não só no São Paulo, mas em todo o Brasil, que depois a gente começou a atuar no Brasil. Depois a gente o mundo começou a ficar cada vez mais conectado, então a gente começou a desenvolver projetos fora. Então a gente tem projeto no Peru, na Colômbia, no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, e depois a gente foi para Angola, na África, e na França, onde a gente fez um projeto do Cassino, há um tempo atrás. Sim. Então a gente vai ocupando espaço, né? As coisas vão acontecendo. A Novarejo trabalha muito na indicação, no boca a boca, no relacionamento, com 35 anos. Né? A gente Sim, vai... entendi. E aí a gente foi trabalhando, a gente tem projeto em quase todos os estados brasileiros, acho que falta um ou dois para a gente completar. Isso é muito bom, porque o Brasil é um continente, é enorme, então a gente tem características específicas, regionais, que a gente precisa entender. E é muito importante ter essa permeabilidade porque a gente nota uma diferença de maturidade muito grande da necessidade do projeto em cada estado. E, às vezes a gente vê estados que são mais distantes, vamos falar de grandes centros, que começaram um processo e hoje já estão evoluindo justamente por ter feito, por ter acreditado e testado e comprovado depois o resultado lá atrás, né? Isso. E é legal também, sabe, Guilherme? A gente participou 35 anos, se a gente voltar para trás, na época do Sarney como presidente, onde a inflação era altíssima. Sim. Então, essa dinâmica a gente foi passando, entendendo, a Novarejo se misturou um pouco com a história do varejo nesses últimos 35 anos. E a gente tem muita história a ser contada com o cliente. Cada cliente tem uma história por trás da família, do desenvolvimento, como você falou, Dos do resultados. seu pai para você, né? E assim vai. E a gente tem muita história. Por exemplo, a passagem tinha um varejo que era o MAP, né? Antigo.
e ele foi comprado pelo Extra e teve que fazer as mudanças de loja. A gente participou, não foi o escritório que fez a mudança. Então tem momentos da história que são... Mapping era e é icônico até hoje, né? Então desmanchar a loja do Mapping para fazer um Extra foi uma... Mapping era minha infância, eu ia no Mapping com a minha mãe, né? Então essa mudança tem até pontos... E aí, como essa, tem várias histórias, né? Bom, eu já te falei que é uma equipe multidisciplinar, né? Eu estou seguindo aqui com... Mas e é uma equipe muito competente, é uma equipe que a gente formou, todos são profissionais com viés de varejo, todos foram formados no varejo. Então isso é muito importante. E é muito necessário ter essa multidisciplinaridade, porque assim, a gente tem encontrado uma perda de identidade um pouco de lojas, né? Porque às vezes encontram gerações, a gente tem resistência da primeira geração ou da geração anterior, a nova já quer ter um avanço, e aí eu acho que precisa de alguém para conectar. Então até o time ter essa sensibilidade das duas pontas, acho que ajuda e também ter uma conversação melhor. Eu estou falando isso porque ontem a gente está no segundo dia de feira, né? E ontem eu estava com um cliente do norte que é atacado purista, e no norte eles têm um processo que eles estão passando de trabalhar o atacarejo muito forte com lojas mais sofisticadas, e os resultados são muito bons. E ele tem a intenção de partir para isso, mas a dificuldade do pai é entender. Ele falou, como é que eu faço? Eu falei assim, você vai precisar de alguém, uma empresa de projeto, para poder conectar tudo isso, pegar o que cada um tem de melhor e unir. Qual que é a sua visão sobre isso? Como você... acho que nós estamos nessa passagem de bastão muito forte. A gente vê isso em quase todas as redes acontecendo, né? Pois é, como eu te falei, né? Eu acho que eu tenho muitas histórias com clientes que o tema, muitas vezes, é exatamente esse que você colocou. Porque o pai, muitas vezes, é o que iniciou a operação. Tem alguns que vêm do pai dele, né? Do avô para ele. Mas pegando a geração que eu peguei, são as pessoas que formaram o seu varejo. E para eles, às vezes, é assim, peraí, eu sempre operei desse jeito, sempre deu certo, eu cresci, né? Eu tive minha família, meu filho está estudando fora, né? Em função do sucesso da minha operação. Vocês vêm dizer, quando tem de pai para filho, que eu tenho que fazer assim e não mais assado, né? Então, quando eu falo que a gente precisou trabalhar o planejamento e, de repente, fazer dinâmicas internas, é exatamente para a gente conhecer qual é essa dinâmica de pai para filho, se existe alguma desconexão, né? Para a gente tentar, até como escritório de fora, não tem um vínculo emocional, se existe uma discussão entre pai e filho na operação. Eu sou uma pessoa de fora, ou um escritório, que eu tenho a licença para falar determinadas coisas, para poder conectar, né? E tirar sem perder a identidade, tem de melhor, exatamente, para criar uma identidade e aproximar os dois, né? Porque o filho vem com tem uma formação muitas vezes mais completa que do pai, foi estudar fora, vem com uma série de novidades, claro que também vem com aquele ímpeto, né? Então é frear um pouco o filho e acelerar o pai, e mostrar um pouco as diferenças também do comportamento do consumidor, né? Agora a gente tem idades diferentes, tem públicos diferentes, forma de consumo, diferentes, né? A omnicanalidade, você pode comprar de várias maneiras, o perfil do varejo está mudando, é um centro de serviço, apesar que o supermercado também tem uma oferta, mas também é um centro de serviço muito grande, né? E aí tem vários componentes que a gente vai falar talvez mais para frente, mas, por exemplo, a tecnologia, né? Como é que a gente usa a tecnologia? O Brasil é um país que está envelhecendo, né? Será que o varejo está tendo cuidado de trabalhar com a geração prateada, né? A geração prateada, ela representa, ela movimenta quase 3 bi. Só falo o que é a geração prateada, Marcos, para quem tem conhecimento do os idosos, as pessoas que passaram dos 50 anos para frente são considerados a geração prateada, né?
e o Brasil, como é um país que está envelhecendo, esse público está aumentando, e se você fizer uma projeção, vai aumentar consideravelmente. Só que é um público, já que é estável, Sim. ele tem uma renda, muitos têm uma Financiador de consumo, porque tem dependentes. sem dúvida, né? Ele mais do que a gente imagina, Uhum. né? E E já ele tem uma particularidade de consumo, né? de consumo, né? E ele, como te falei, é um perfil que eu estou pesquisando muito, porque eu acho que interfere diretamente no ponto de venda. Uhum. E a gente está fazendo um trabalho paralelo dentro da No Varejo, Legal. e junto com uma associação, né? A Retail Power Academy, que o Ricardo Pastore ele capitania, né? Ele que fundou, ele que a gestão é toda dele, está Uhum. fazendo um trabalho muito legal com grupos diversos de varejo e que me incentivou até a estudar o 50 mais, né? Importante. Então, em breve temos resultados aí, Com né? resultados. Esse grupo ele estuda muito a inteligência artificial. Ele foi criado para trabalhar inteligência artificial. E a gente está tentando usar a inteligência artificial voltado para o público 50 mais dentro do ambiente de varejo. Pode dar um spoilerzinho com um exemplo Olha, para a gente entender um pouco melhor? por exemplo, nessa pesquisa, a gente percebe que os 50 a mais, eles movimentam quase 3 bi ano, 3 bilhões. Olha o dinheiro que corre ali. Uhum. Mas, independente disso, a vocação do varejo é serviço, Uhum. né? Então, o que a gente poderia fazer dentro do ponto de venda para atender melhor esse perfil de Que público? seja percebido, né? Que seja percebido. E eu atendendo esse público, para o público convencional, ele vai aceitar também Sim. muito bem, porque Sim. se eu estou melhorando... Já vai até se preparar. Então, então aí, quando você chega a isso e começa nessa árvore descer até o ponto de venda, você pode ter um espaço onde tem alguma atividade para os 50 a mais, dentro do espaço de varejo. Você pode ter uns equipamentos com os cantos mais arredondados, que é uma loja mais fluida, corredores mais confortáveis, a área de degustação trabalhar de uma forma com mais áreas de degustação pela loja, a parte de precificação e cartaseamento com números maiores, mais claros, não só os departamentos da loja, mas a parte de precificação e cartaseamento. E assim, tem uma série de itens. Eu listei, daria para colocar na loja quase 20 itens. Intencionais. Como? Intencionais. Intencionais. E muitas vezes não perceptível, Sim. mas que dá um conforto, Sim. um concierge, entre aspas, para uma pessoa que tenha mais necessidade, que possa acompanhar em algumas compras, né? Na arrumação do produto na gôndola, você colocar os produtos que são mais procurados por eles numa altura que seja a altura dos olhos e das mãos, para não fazer ele abaixar ou Até muito porque alto. a experiência na loja, que é um tema que sempre existiu, mas agora ele sempre encabeça as conversas, né? Ele é multifatorial. Sem dúvida. Então, às vezes o cliente ele não percebe exatamente o que ele não gosta ou o que ele gosta, mas aquele ambiente é agradável ou não para ele. Lógico que quando a gente fala de comunicação visual e ambientação, é uma coisa que é explícita. Esse você consegue dominar ele pelo gosto ou não e impactar ele assim que ele chegue na loja. As outras coisas são os ajustes que vão fazendo com que essa percepção vá tomando a preferência, né? Sem dúvida. E você tem aí, né? Você pode, na área de café, você pode fazer pequenos cursos para os idosos, né? Para eles entenderem quais os benefícios que eles têm, né? Muitos não sabem nem alguns assuntos que são de interesse dele, né? Que de repente em pequenos cursos rápidos, né? E eles têm tempo para isso, né? Então o supermercado pode oferecer num cantinho, poucas pessoas na área do café, né? E assim vai, tem uma série de coisas. Eu acho que esse tema vai muito de encontro com o estudo de caso que você trouxe para nós, né? Porque ali acho que vai ser possível
falar um pouco passo a passo. Exatamente. Apresenta um pouco para Para o grupo aqui, exatamente, para a gente poder audiência. introduzir e começar a girar, falar um pouco sobre girar isso, essa né? loja. Sim. Então, eu procurei trazer, numa das últimas viagens que eu fiz, a recente agora, mês passado, um supermercado, o Kruger Marketplace, que é um supermercado forte nos Estados Unidos. Ele é a terceira maior rede varejista, depois do Walmart, depois do Costco. O Kruger é o terceiro supermercadista. Tá certo que o Costco é atacado, mas dentro do grupo de varejo, né, de alimentos. Então, normalmente, quando a gente viaja, quando a gente vai em eventos, todo mundo fala muito em Walmart, Target, Whole Foods. Tem alguns varejos, Costco, tem alguns varejos que já são sempre se bate na mesma tecla. Uhum. Então eu procurei trazer aqui para nossa conversa o Kruger, que é conhecido por muitos, mas não é tão comentado, né? E ele tem Eles estão com várias iniciativas e práticas bacanas. Muitas. Né? Então nessa visita eu fiz uma avaliação e como era uma loja recém-inaugurada, eu falei, poxa, eu vou levar para bater um papo com o Guilherme, que eu acho que é uma coisa legal, que Sim. toca em muitos pontos que a gente já conversou aqui, deu uma... E é palpável, é importante ver o interessante é a gente trazer um conteúdo que ele possa ser aplicado imediatamente, né? Eu acredito que são ações ali que já são possíveis observar. E você vê o Kruger, eu fiz até uma colinha aqui, que a Dani, aqui é de planejamento, me passou aqui, né? Só algumas informações básicas. O Kruger, ele tem 2.700 lojas, fatura mais de 15 bilhões de dólares ano, olha a potência. Essa loja que eu vou mostrar é uma loja de área total, se não me engano, perto de 9 mil, 10 mil metros quadrados, mas com 3, 4 mil metros de área de venda. Okay. Né? E formato parecido com o que temos aqui. Exatamente. Então tem essa semelhança. Sim. E eu acho assim, como estudo de caso, tem coisas que tem a ver com o perfil do nosso varejo aqui, tem coisas que servem como reflexão para os varejistas, né? Pensarem o que eles poderiam trazer disso, ou fazer uma releitura para as lojas deles, né? E colocando também esses outros pontos que a gente colocou, né? Do público 50 a mais, dos serviços, enfim, que estão cada vez mais sendo procurados, né? Tem um peso muito importante para o consumidor, né? Que criam fidelidade, né? Que criam fidelização do consumidor com a marca. Né? Então, a Kruger Marketplace, a Marketplace especificamente, é uma bandeira com uma loja um pouco maior. Ele entra um pouco mais com não alimentício, mas formato mais de hiper? Um formato mais de hiper, mas o tamanho do supermercado, ele é só tirar essa área que é exatamente o formato do Kruger normal, né? Então, eles têm, primeiro, que eles já se apresentam na sua fachada, na sua estrutura, como de uma forma muito minimalista, né? Os acabamentos de arquitetura, o coroamento da marca na fachada, o pórtico, define muito a característica da loja. Como são grandes espaços, lá eles são mais horizontalizados os espaços, eles têm um estacionamento amplo e eles dão uma atenção especial na área do drive-thru, tanto para a área de farmácia como para compra pela internet, enfim, pelo WhatsApp e tal, que é a multicanalidade mesmo, né? Como dentro do ponto de venda. Tem áreas bem definidas para fazer a retirada e... confortáveis, rápidas. E essa operação, ela é muito importante. Você precisa ter a operação de retaguarda forte para você dar fluxo no front office, né? Na parte que aparece da loja. E aí, eu acho que depois a gente vai mostrar algumas ilustrações, umas fotos, né? Eu separei até de uma outra operação de varejo, que é a HEB, que é uma outra também muito importante, mas para mostrar a cadeia, como é pensada. Porque a Kruger também tem, só que eu não consegui fotografar.
Então eu peguei para exemplificar o que eu quero, Legal. dizer de uma outra operação, né? Que se assemelha Que com... se assemelha, tem Perfeito. toda. Então, nessa operação, por exemplo, de venda pela internet, qual é o reflexo que isso tem dentro da loja? Primeiro, que eles têm já funcionários treinados para fazer a coleta dos pedidos que vêm pela internet. Fizer compra. Então, eles têm um carrinho especial que eles conseguem, nesse carrinho, dividir 6, 7 compras no mesmo carrinho. Então, ele vem com a maquininha, tudo por inteligência artificial. Ele vem com a maquininha, com a lista de compras de cada um. Ele já tem o rastreamento na gôndola de o que está em cada coisa. Então, quer dizer, É às muito vezes... mais dinâmico, mais Super. direcionado. Então, se eu ou você pedimos vinho e o outro pedir outra coisa, ele já sabe que quando chegar no setor de vinho, tem dos 6 clientes, 3 querem um determinado produto, vinho no caso. Então, ele racionaliza a circulação desse carrinho. Isso facilita muito também no treinamento de mão de obra, porque você não precisa ter alguém experiente naquele layout, Sem mas dúvida. sim experiente na ferramenta, ele tem um bom treinamento. Sem dúvida. E aí o passo seguinte, para onde vai esse produto separado? Ele não vai direto para o carrinho Vai pra ou retaguarda. para entrega. Ele vai para a retaguarda. E quando eu compro perecíveis e compro mercearia. Então, onde é que eu ponho esses perecíveis até o cliente vir pegar? Então, eu tenho uma antessala, onde eu tenho os balcões congelados, refrigerados e o espaço normal, com determinadas baias, onde depois esse carrinho eu separo essa mercadoria que é o que dá para ser embalado já é embalado, e o que é refrigerado fica numa área específica, numa área refrigerada, até a hora que o cliente marcou de vir buscar. Então já começa essa retaguarda ter esse espaço. Depois eu pego todas essas compras, vai para uma outra área que tem um mini porta-pallet que o volume é altíssimo, né? Eu tenho aqui, são Qual o 18... percentual? Então, deixa eu ver aqui, são 18 mil, se não me engano, 18 mil pedidos por dia, entre compra pela internet, de entrega e de retira na loja. 18 mil por dia, São 2 negócios, né? 2 negócios. Uhum. Então, depois isso tem que sair de lá, bem definido, bem claro. Já tem uma baia que já, pelo WhatsApp, a loja já fala, olha, para na baia 12. Sim. E já tem com interfone, tem todo... Pelo WhatsApp mesmo, ele já recebe já tá uma pelo mensagem. WhatsApp. E ele tem lá no estacionamento as plaquinhas com todas as baias definidas. Então ele já vem, já para o carro ali, já tem o rastreador, a pessoa já sai com com esse carrinho, que é um outro carrinho específico, que aí já está porcionado, já está fracionado para cada um. O carro estacionou, ele põe no porta-malas, já fez o pagamento e vai embora. Legal. Então, uma simples ação que eu estou comentando, ele tem aqui 5 etapas, né, que tem que ser bem definidas e etapas de 5 etapas retaguarda. bem desenhadas, né? Porque tem a ver também com tecnologia, né? Muita gente espera ver a tecnologia no ponto de venda. Sim. E você precisa ter a tecnologia para fazer com que a operação funcione. Não importa se está na frente de loja ou na retaguarda. Principalmente tem que estar na retaguarda. Porque senão, você vai pegar o produto, você faz todo o processo, tá ótimo. Na hora que eu paro o meu carro lá, o cara vai falar, olha, não está pronto ainda, não tem ninguém para te atender. Você destrói toda a tua operação na finalização de compra. Porque hoje existe essa necessidade de inovação e tudo mais, então eu vejo a ansiedade do varejista de mostrar a tecnologia para o cliente. Exato. Enquanto o famoso, o básico bem feito, né? Exatamente. É o que é a primeira expectativa. Então, você vai dar um passo à frente a hora que isso estiver redondo. Então, colocar toda a energia para a operação e para o serviço. Você tocou num ponto vital, que foi até meu foco na visita, porque tem alguns... você vai ver que o que eu vou mostrar, não tem tanta tecnologia aparente, mas tem tecnologia, tem inteligência artificial, tem tudo isso, mas na retaguarda e escondida na operação. Então você percebe que na Kruger, como outros, mas ela trabalha fortemente, quando você estaciona o carro e sai do carro, a loja já começa a vender.
ou ela está te dando informação de cuponagem, ou antes de você entrar na loja, ela está vendendo um produto local, de algum fornecedor local, uma venda de oportunidade, porque naquele período tem um determinado produto, ele já está vendendo flores. Então, antes de você entrar na loja, a loja já está vendendo, né? Eu estou na área de estacionamento acessando a loja. Quando eu entro na loja... Até porque hoje, né, Marcos, são poucas as pessoas que fazem lista para ir no mercado. Pois é. Você vai para o mercado sem lista, então qual é o tamanho da oportunidade de conquistar esse ticket ali na hora, né? Pois é. E muitos já dão a lista, muitos supermercados que já têm pessoas cadastradas já dão a lista para você, se você quiser. Você vai no Pelo terminal, histórico. ele fala pelo histórico. E até produtos novos que têm o perfil, por exemplo, você quer comprar um achocolatado, eu compro Nescau, ovo Maltine. Uhum. Tem uma marca nova, eles já colocam, olha, tem essa marca para você Sei que você experimentar. gosta desse. Passa no setor, tem um sampling lá para você, né? Para você ver, experimentar e tal. Então aí Legal. o universo é infinito aí E para esse essa trabalho. conversação gera um cuidado, uma percepção do cliente muito grande. Personaliza, né? Sim. Porra, o cara tá fazendo uma É o nosso negócio, para mim, né? Então, essa comunicação com o consumidor, ela sendo de uma forma sutil e adequada, ela fideliza, né? Então eu entro nessa loja da Kruger, tem um painel que ela já se comunica te cumprimentando como vizinho. Ela te chama de vizinho. Oi, vizinho, tudo bem? Venha comprar na nossa loja. Venha conhecer. Obrigado por conhecer a nossa loja, tal. Cria intimidade, né? Cria intimidade, proximidade. Essa loja é para mim, né? E aí você vê um outro painel. Tem um painel que já fala, no caso dessa loja, ela estava numa cidade chamada Plano, no Texas. E tem um painel com as atividades do Plano, né? Quais são os pontos turísticos, os pontos de conexão, como aqui em São Paulo, a Paulista é um ícone, o Parque do Ibirapuera é um ícone, tem alguns pontos que são relevantes. Trouxe um mapa mais icônicos. lúdico ali, mostrando, compactando tudo. Graficamente, de uma forma lúdica, ele já se apresenta dessa maneira, né? E aí, quando você entra, você já percebe que já tem informação desde o estacionamento, que eles têm um cuidado muito grande no trabalho junto à comunidade. Eles têm uma série de ações, né? Ações para militares da reserva, para crianças. E eles comunicam isso de forma clara no mapa, tudo o que eles fazem. Uhum. Eles têm um trabalho de combate à fome zero. Na área do Texas tem muito furacão, né? Então eles têm um trabalho de apoio, eles têm um trabalho de fome zero, eles têm um trabalho de formação de profissionais, e é real, é de fato, né? Eles ajudam várias entidades, né? E eles estão no Texas desde 1958. Então, sempre eles têm uma proximidade com a comunidade e eles estão investindo. A rede está investindo muito no sul, né, dos Estados Unidos, né? Então é um trabalho muito interessante e contínuo, né, na formação de profissionais, etc. Quando você entra na loja, entra aquilo que a gente conversou, que eu acho que está voltado mais no conforto do público. Você tem um espaço amplo e você entrando na loja, você entra para uma área bonita, que é toda a parte de perecíveis, flores, o café, a parte de hortifruti. Já tem uma leitura da sinalização, da departamentalização da loja pela sinalização também. Você consegue enxergar a área inteira com profundidade. Então, a loja te abraça na entrada, né? Mostrando áreas bonitas, o hortifruti também, que é colorido. Enfim, existe um trabalho aí muito bem feito na layoutização, que é o outro ponto que eu acho que é importante. Depois do branding, o layout é um ponto crucial, né? Porque ele vai te dar a jornada do consumidor, ele vai dar a fluidez, ele é que vai determinar como é que você anda na loja, né? Quanto democrática a loja vai ser. Exatamente, né? Se eu quero um fluxo mais rápido, de repente eu coloco um ponto quente na loja de promoção, eu diminuo a velocidade do consumidor ali, porque eu quero mostrar outros departamentos, então eu coloco uma área promocional. Sim. Enfim, existe uma inteligência no layout que é muito mais do que colocar gôndolas alinhadas. Sim. Ou departamentalizar.
né? E é aí que entra um escritório especializado. Perfeito. Eu estou falando tudo isso antes de começar a projetar, né? Mas a preocupação que a gente tem que ter. Outro ponto importante é os pratos prontos. Eles se preocupam muito, tem a ver também com o idoso, com o solteiro, com casais, do E a porcionamento, conveniência, né? A compra rápida, né? Então, porcionamentos menores, né? Você não precisa comprar produtos que vai estragar, né? No caso aqui de São Paulo, está cada vez mais difícil de se locomover. Os apartamentos estão cada vez menores. Então, não tem espaço para, como a gente tinha na nossa estocar. casa, estocar, né? Ou ter lá no... Não, você desce, compra, ou vai rapidinho, você tem o fresquinho, o hortifruti, enfim. Então, e às vezes você quer tudo fresquinho, quer para aquela semana, então você quer porcionamentos menores, né? Enfim, então... Você falou, precisa se adequar a uma nova realidade, né? Uhum. Pega, às vezes, a geração nova, ela traz também essa visão, mas até a forma de consumo de quem já consome há 50 anos mudou também, porque ele vê essa praticidade, ele precisa de porções menores, Sem dúvida, muito né? importante. Você atende todo o... É democrático, né? Você se preocupa também com esse perfil de público. Tanto na parte dos equipamentos e dos produtos mais fracionados, como nas ilhas de atendimento. Então, eles têm várias ilhas, com uma linha de produtos bem interessante, vasta, né? E um trabalho muito bem feito nessa área de perecíveis, né? E aí eles trabalham outras áreas de uma forma mais profunda, áreas que são sensíveis. Por exemplo, a padaria. Eles têm uma linha de pães, inclusive pães artesanais, muito forte, né? E o pão, ele é quem não gosta de um pão fresquinho, uma variedade de pães, né? Então você acaba procurando também um supermercado que te ofereça isso, né? Isso é bem sinalizado, isso é demonstrado que a Claramente. produção é própria, a frequência de fornada, toda essa... Claramente, né? E muito bem trabalhado, né? Então, isso tudo vai ajudando a fidelizar. Você vê que eu não estou falando de um ponto mega importante. São pequenas coisas que, no seu conjunto, oferece para o consumidor o que ele realmente espera, né, de um supermercado, e o que faz ele retornar, né? Nem sempre o preço é o principal ponto, né? Serviço é muito importante e você ter o produto que você quer. Né? Na verdade, hoje os principais decisores sempre foi, né? Preço, localização e ambiente. Então nós estamos falando, se a gente tirar o preço e o serviço, que também está ligado com o ambiente, mas com o serviço a localização, ok, isso aí vai ter que premissa, né? Agora o ambiente é tudo isso que a gente falou, né? A gente tem desde a comunicação até a exposição. Sem dúvida, né? É um conjunto que valoriza, né? Enfim. E aí eles trabalham com periférico também, na parte de carnes, na deli, queijos, sushi. Então eles têm lá o periférico compondo essa área de perecíveis de uma forma muito legal, com muito espaço, e tem outros pontos que são importantes, né? Antes disso eu quero tocar no outro ponto que eu acho também que eu acho que uma loja pensada, né, é outra coisa. Na região do Texas, existe um público muito grande de indianos e de chineses. Da mesma maneira como quando você entra na loja, a loja se comunica com o pessoal da cidade de plano, indo num micro, né, num zoom de uma máquina, como no plano tem muitos indianos e asiáticos, eles dão uma atenção especial para produtos que têm a ver com esse perfil de público. E eles sinalizam de uma forma muito clara, oferecendo esses produtos que eles estão acostumados. Que não é um produto que está na prateleira, mas sim está trazendo um pedacinho da terra dele ali para aquele ambiente, então ele está sendo servido ali. E seja no tempero, na carne, são vários setores que são sinalizados de uma forma muito clara,
né, que às vezes até oferecendo alguns serviços a mais, né, de uma receita, já com um conjunto dos produtos que ele vai precisar para fazer essa receita, né? Às vezes tem, em determinados momentos, tem uma área gourmet, onde tem um chefe fazendo um prato, e a gôndola está do lado com todos os produtos que compõem aquele prato e com a receita, para ele comprar, levar e fazer esse prato, né? Então são pequenas sutilezas, né, que vão fidelizando, que vão fazendo a loja conversar com o consumidor dele, né? Por isso que é importante, antes de mais nada, antes de fazer uma loja, é conhecer o consumidor, ter uma parte de planejamento, pesquisa, da gente entender, né? E aí o branding vai trabalhar tudo isso, né? E o ponto de venda, ele é uma área de experimentação, né? Então a gente tem essa oportunidade de fazer pequenas experimentações e medir o resultado no curto prazo para saber se acompanha ou não. Então o que basta é ter essa iniciativa e uma equipe interna para poder promover essas coisas, né? Exatamente. E aí o outro ponto de destaque que eu acho bem legal, primeiro é o cuidado na arrumação do produto nos equipamentos. Na área, por exemplo, de carnes, você vê tudo muito bem arrumadinho. E a sinalização em camada, né? Você vê perfeitamente cada item. A gente chama de hierarquia da informação, né? Você vê quando você entra numa loja que, primeiro, a loja está muito promocionada com cartazes desproporcionais aos espaços. Aí tem a comunicação visual, com frequência, são as camadas. Né? Exatamente. E aí, ao invés de gerar uma informação, gera uma poluição. Né? Se ela está muito promocionada, tudo está em promoção, não tem essa leitura, né, de valorizar a promoção até. Então, eles trabalham muito bem nessa hierarquia de informação. Cada coisa, né, no seu lugar. Né? Então, você tem, na área de preço, você tem o preço de uma forma muito clara, o preço promocionado está lá numa outra cor, mas de uma forma muito estrategicamente colocado, não precisa ser grande, né? Precisa estar na altura da mão, dos olhos. Até você vai entender qual é a escala, né? Você tem a informação da promoção, a informação do produto, enfim, você tem uma série de informações que no seu conjunto continuam deixando o produto em primeiro plano, né? Porque primeiro você vai ver o produto, depois o preço, e depois você vai ter as informações complementares. Então, o projeto é feito pensando nisso. E aí você expande. Se você vai para a área de flores, estou indo num outro extremo, você vai ver que está tudo muito bem arrumado, você tem os complementos, né? Você vai levar flores, eles gostam mais eles são mais over, né? Alguns pontos americanos tem lá a bexiga, lá o balão, né? Bexiga, balão, né? De aniversário, para fazer uma venda casada, se você vai dar um presente ou qualquer coisa assim. Aí você vai na área têxtil, o equipamento certinho, bem precificado, a coordenação dos produtos, menino, menina, no mesmo ponto promocional. De novo aquele conceito de loja dentro de loja, né? Exatamente. Mas você vê que isso, você corre pela loja inteira, né, com esse cuidado. E uma coisa se conecta à outra, não tem contraste, né? Exato. Eu vi fluido, né? Pelas imagens, E aí, outro ponto que é importante também, que tem a ver com esse trabalho da comunidade, é o cuidado em ter produtos de fornecedores local. Então, eles sinalizam, Isso é uma área, né, na gôndola definida, né? Todos têm, por exemplo, aqui no caso tá em azul, né, que eles localizam. Então, em vários departamentos, o que é local, seja lá alguém que forneça hortifruti, ou tem uma tag, claramente você vê, e às vezes eles colocam a foto do produtor, ou de quem está fornecendo, qual a relação que ele tem, se ele faz um trabalho com a comunidade também. Às vezes eles têm parceria para fazer esse trabalho com a comunidade. Então isso aproxima muito, né? E tem um cuidado muito grande em relação a isso. E dá oportunidade do consumidor agir em cima dessa preferência, né? Sim, sem dúvida, né? E outro ponto importante é a precificação e cartaseamento. Essa a gente vê aplicações trágicas. Não é?
Então, nossa, Porque muitos projetos eles são concebidos sem a definição já do tipo de cartaz, tamanho de cartaz, tipo de placa, como ela vai ser colocada. E aí, a hora que deixa para a loja fazer essa operação, por melhor intencionado que seja, não vai aderir um padrão e vai acabar colocando o preço antes do produto, né? e às vezes se faz uma leitura equivocada, né? Que quando tem aquela pressão para a loja vender mais em cima do gerente, ou seja lá como for, vamos cartazear, vamos colocar, vamos escrever, vamos fazer um cartaz grande, como se isso fosse alavancar a venda e, no meu modo de entender, não alavanca. Eu acho que você tem que ser mais estratégico, né? Você tem que ter um display adequado, ou uma ponta, seja lá o que for. Você tem que ter a precificação e o suporte de preço adequado, e tem a arrumação da promoção, ela tem que ser feita, mesmo que seja não arrumadinho, seja jogado, mas tem que ter uma certa estratégia para você desarrumar cuidadosamente, Até né, criar para um ter o ponto aspecto focal de... para poder gerar essa linha de busca, né? Exatamente. E isso a Kruger faz muito bem, né? Tanto nos produtos de promoção, né, que a gente vai ilustrar, vocês vão ver, como também tem outros aspectos, né? Tem uma promoção mais sutil, né? Eles têm lá a última chance, que são os produtos próximos do vencimento também, que eles têm um trabalho Sim. especial. Eles têm lá os achados que eles falam, também tem uma outra sinalização, que são coisas de momento, que eles estão vendendo, só naquele São momento que vai pontos ter. extras. Ou até um produto que acho que é o Cinnamon que eles estão colocando, que eu fotografei, que eles fazem um cartaz de promoção, mas mais sutil. Eles mostram lá o valor, fazem o destaque do produto, mas de uma forma mais sutil. E tem a promoção casada, que eles estão lá, de repente você tem um balcão, uma geladeira vertical, mas entre as geladeiras tem uma área de prateleira com uma promoção casada com produto, Sim. um Eles produto fazem muito isso. conectado com o produto que está na geladeira, né? E como eu havia dito, eles tiveram essa loja, eu até pesquisei também, deu para perceber porque a gente Sim, mexe com isso, sim, sim. mas nos Tá espaços bem robusto isso tudo. nos espaços que eles têm, não só nos espaços de corredores, como na frente das pontas de gôndolas promocionais, como nas áreas de serviço também. Então, existe um conforto que, inclusive, pega E esse é a um geração paradigma prateada, hoje, né? sem dúvida, porque a coisa Ponto fica de- mais assim, eu preciso vender, eu preciso aproveitar um metro quadrado de loja, Uhum. né, para expor. E você tem que ter voltar, fazer o reverso aí, pensar ou fazer testes para ver o quanto você pode estar perdendo, porque você está criando um espaço muito abafado, Sim. que você nem vê as gôndolas altas, corredores estreitos, teu ângulo de visão, quer queira ou não, ele diminui. Muita coisa vai passar despercebida. Então, hoje, com a inteligência artificial, hoje você faz a leitura de uma série de aspectos, né? Então, isso é um ponto importante que requer uma atenção. Como eu havia dito também, estão utilizando muitos equipamentos com cantos arredondados. Isso dá uma fluidez no layout, Maior. né? E é muito confortável para o idoso também, né? Para os 50 a mais. E a área de exposição acaba sendo quase a mesma. Você não tem perda significativa nisso. Eu acho que não, sabe? Na minha maneira de pensar, e olha, eu acho que é o escritório que mais supermercado fez, né? Ou faz. Uhum. É impressionante, né? A gente vê, a gente estava conversando antes de começar o nosso papo, né? Que a gente claro que a gente estuda, né? Mas a gente tem muita experiência prática de Sim. chão de loja, Comprovada já. comprovada, né? Quantas vezes a gente em inauguração de loja vendo, avaliando, né? E você revendo, pesquisando outras coisas, é tudo em função não de teoria, de prática. Sim. E a gente completa com a teoria, com as coisas que a gente vê. Isso reforça muito quando a gente chega no momento de projeto que o cliente tem dúvida de avançar ou de inovar, então a gente acaba sendo um trampolim com essa comprovação de resultado de poder dar um passo à frente, senão o cliente vai ficar
sempre ali numa zona de conforto para não errar no projeto, Sim. não arriscar, né? E a gente consegue chegar com comprovações, com situações, porque hoje a Gerards entrega centenas de projetos anualmente. Então a gente tem ano que a gente chega a entregar mais de 200 projetos. Então, quando a gente fala de projetos, são lojas completas, implantadas. Então a gente vê fisicamente a coisa acontecer. Então tem coisa que a gente fala, pô, isso aqui não deu certo. Isso aqui deu. Então a gente consegue ir infiltrando e Modular, avançando. né? Modular isso tudo. E assim, e às vezes é o formato de loja que é diferente, às vezes o pé direito, e a gente trabalhando chão de loja, você sente isso. Nessas lojas pode ser a mesma marca, só que são lojas em espaços físicos diferentes. Uhum. Então, é uma bagagem muito grande que a gente vai absorvendo, né? Eu estava vendo um trabalho que a No Varejo, o escritório entregou, uma ilha de fatiados para um cliente específico. Meu sócio capitaneou isso junto com a equipe. E eu estava vendo como a gente já está há muito tempo desenvolvendo isso, colocando essas ilhas dentro dos pontos de venda. Eles chegaram na nova geração dessas ilhas, numa sintetização, né? Assim, puta, como tá a ilha está limpa, fina, apurada, adequada para o consumidor, fácil de operar, a exposição tá. Falei, pô, quem vê fala, pô, fácil, né? Pô, precisou de muito tempo de a gente ir aprendendo, né? Vendo isso, os diferentes perfis, os diferentes espaços, até a gente apurar. Para o cliente, ou para quem vai, nem vai perceber. Ele não vai perceber. Mas ele vai perceber na eficiência. Na eficiência. Eu olhando aquilo, falei, puxa, fiquei. E isso você deve notar, e eu consigo notar bastante na nossa operação, a gente está com o mesmo cliente já na terceira ou quarta geração de projeto. Então você vê o quanto, quando você tem essa oportunidade, o quanto você consegue fazer isso. Porque cada loja vai trazer uma melhoria em cima do histórico, quer dizer, você vai trazer um conceito novo depois de determinado momento. E aí essa evolução que você consegue ter quando você tem continuidade é muito importante. Porque o cliente ir buscar cada hora em uma área, nem sempre ele vai conseguir trazer essa diferenciação. Insistir no projeto, avançar, afinar, ele ter esse tempo de maturação, eu vejo que ele é crucial. E a gente tem conseguido fazer isso com constância, assim. Tem sido muito bacana o resultado. Saber usar de uma forma inteligente a tecnologia para sobrar mais espaço para a gente pensar. Sim. Porque se a gente entrar no esquema da pressão que a gente cada hora sofre, tem que fazer um novo só para apresentar, não vai então, adiantar. Não vai trazer melhoria com isso. Isso, equilibrar isso, sabe? Pô, a gente precisa pensar, parar para pensar. Às vezes o cliente pensa que está perdendo tempo, ele não está ganhando tempo. Deixa a gente pensar um pouquinho que eu vou te dar um projeto mais alinhado, mais assertivo, e você vai, na cadeia, esse tempo você vai ganhar. Legal, isso mesmo. E aí eu coloquei uma tela aqui da geração prateada, como eu te falei, né? Que eu já havia comentado com você, que movimenta quase 3 trilhões no Brasil, né? E eu não vou entrar no detalhe da estatística aqui, mas o que acontece? Quando você pesquisa esse perfil de público, ele fala, eu não sou bem atendido, eu sou um cliente invisível, eu gasto muito dinheiro e as pessoas não... Eu gasto dinheiro aqui. E as redes não me dão a atenção que eu mereceria ter. Nem sempre eu tenho um produto que é um produto adequado para mim, né? Então, tem uma série de dores, né, que não envolve só o varejo, envolve a indústria também, né? Para perceber mais esse tipo de público, que eu acho que eles estão independente do cuidado que tem que se ter, né, que tem que se ter, que é o mais importante para mim, é o que está escondido atrás disso, de benefício. É uma demanda. Uma demanda, né? Então, eu acho que tem que se ter mais cuidado em relação a isso, né? Mas é importante trazer essa reflexão e trazer essa luz com números, com dados, para que ele não fique só numa passagem, né? Exato. Então, acho que esse recorte vai ser importante para o varejista ter esse olhar, trazer isso para dentro do time dele também e ver como que ele pode começar com algumas práticas e medir isso, né? A gente está fazendo uma pesquisa mais profunda, sabe? Eu estou coletando uma série de dados
Já faz um ano que eu estou coletando esses dados e esperando o cliente certo, que ele entenda a importância disso e queira pilotar uma loja, que ele não é uma loja. A diferença de montagem de uma loja dessa não é grande, porque os equipamentos são praticamente os mesmos, a comunicação é ajustar, é mais a sensibilidade de desenvolver o projeto. E eu acho que o benefício vai ser muito grande. Bom, tá oportunidade, então, para a audiência que já tem um pacote formado já. Só buscar. E a gente já tem uma pesquisa profunda em Legal. cima disso, sabe? Mas, enfim, e indo para os departamentos, né? Você percebe nessa loja que eles buscam muito a simplicidade e a objetividade. Eu fotografei até a área de criança, de bebê, Uhum. onde você vê um departamento com equipamento super clean. E já tem uma leitura, na primeira visão, você tem uma leitura geral, né? Pois Muito é, importante. né? Você tem a primeira leitura, você tem um equipamento já valorizando o promocional, né? E a venda coordenada da Modulável bermuda, também. modulável. Você tem a comunicação de uma forma muito simplista e um visual merchandising baratíssimo, fácil de se trabalhar, né? Então essa é uma outra preocupação que eu acho que é importante, que é interessante. Naquela outra imagem também existe a tematização do equipamento também, para ele poder trazer uma leitura melhor do que tem ali, né? Do que eu achei muito Ajuda a fazer o coordenado. minimalista, mas você já consegue ter uma leitura bem rápida do tipo de produto. Parece que tem algo diferente ali, com cuidado maior. Né? Ajuda com layout, você tem uma distância para poder ver o conjunto. Né? Então você vai modulando tudo isso, a comunicação, com layout, com exposição de produto, com visual merchandising. E isso não está pronto no mercado, isso é a personalização, né, Marcos? Isso faz parte do projeto. Exatamente. E aí, indo já para o final, né, que eu pus numa sequência como se eu estivesse dando uma volta no periférico da a jornada toda. Da jornada. Né? Se você juntar tudo, é a jornada. E eles trabalham um pouco diferente, mas eu acho que é um outro ponto de atenção, que é a área de farmácia. A maioria das grandes redes tem uma área de farmácia, um trabalho muito grande. Ele tem tanto a área de consultas, né, que você marca uma consulta num preço mais acessível, e você pode ter uma consulta física mesmo, como você tem a consulta virtual, que você tem um equipamento onde você pode ou falar com o médico através de uma TV marcando a consulta e virtualmente falar quando você vai no supermercado, e ele tem um equipamento acoplado que você faz pequenos diagnósticos, né, como glicemia, tabagismo, pressão, etc. Você pode ter um controle já gera consulta virtual ali também. E aí ele pode até pedir, você pode até fazer na hora. Tira a tua pressão, tem algumas informações. Então você tem um ambiente completo ali na farmácia, e tanto fisicamente como na entrega, que é muito forte e completo. Você segura o cliente ali, né? Tem todas as opções ali, ele não precisa dispersar para outros pontos para poder adquirir um produto. Né? E saúde, né? Você está falando de saúde, né? Então é muito, muito legal. Então eu tenho só um flashzinho, que eles também estão pensando muito em equipamentos e acessórios para evitar roubo. Que eles tiveram lá nas farmácias e tal, uma onda aí um tempo atrás, o pessoal roubando, né, pegando o produto e saindo. Então eles estão buscando uma eficiência maior no equipamento de segurança. E eu trouxe aí um que eu vi ali, são dois tipos diferentes do mesmo tipo de equipamento. Legal, isso eu não tinha visto ainda. Que é um pegboardzinho, que você tem um botão na ponta, que ele libera produto a produto. Você não consegue passar a mão no gancho e tirar. Opa! E de repente são produtos caros que estavam roubando muito. Ou você é uma rosquear, que é a foto da direita, e tem o push, que é o da esquerda, mas que tem a mesma função. Então eles estão sempre atentos a trazer alguns acessórios de equipamento para dificultar, né, esse tipo de coisa. E para finalizar, o que eu achei interessante é que eles, claro, que investiram nos checkouts normais, acrescentaram até checkouts mais lentos para atender o público mais idoso, e para atender as pessoas que têm mais dificuldade com a tecnologia,
mas também eles criaram 2 áreas de self-checkout, uma em cada ponta da linha de checkouts. Porque quando eu entro na loja, normalmente você entra na loja, faz todo o circuito, e daí você vai para o caixa ou para o self-checkout. Eles colocaram uma linha de self-checkout na entrada, onde você tem a parte de perecíveis. Atende um público mais que é uma compra mais direta, mais rápida. Compra rápida. Então eu Ótimo. passo ali, compro hortifruti, compro pão, compro alguma coisa. Democratizou ainda mais o layout. Então, é uma loja toda pensada para o seu consumidor nos mínimos detalhes, né? Então você tem o self-checkout e tem um equipamento, o self-checkout com os produtos ali também Sim. muito bem colocados, né? Que você explora até o último momento de compra, né? Que são esses checkouts menores. E essa foto da esquerda é o checkout móvel, que se você tem uma promoção em algum ponto da loja que é pontual, Ou até na externo. entrada da loja, você, ao invés de você ir até o caixa vai até você. O equipamento é meio rudimentar, mas ele tem lá ele conecta um ponto de elétrica, é conectado Wi-Fi, e você faz a Mas finalização. é mais o conceito, né? Mais aí, o conceito. aí pode ser evoluído o equipamento ou estética aí na medida do recurso de cada um. Então, eu acho assim, essa loja, ela traduz bem uma jornada e está muito alinhado com o que a gente vem conversando. E você vê que a tecnologia não precisa estar aparente. Sim. Ela está embutida numa série de ações aí, ou no self-checkout, ou na entrega de mercadoria, ou na farmácia, mas é uma loja muito simples, muito prática, e eu acho que é um bom estudo de caso aí para dividir com todos vocês, né? Fantástico, fantástico. E o nosso amigo. Olha os amigos, olha os amigos. Muito bom. Já vem. Ótimo, eu acho que assim, é muito, muito rico os exemplos que você trouxe. Com certeza vai abrir oportunidades de novas ações, novos pensamentos a respeito. Eu acho que para concluir, eu gostaria de uma visão sua, e até se você pudesse deixar uma orientação e uma necessidade que resume um pouco isso do que a gente falou, assim, de como tem que ser um projeto, quais são os pontos, o que deve se preocupar e o que não pode ser negligenciado nessa contratação para que tenha o desempenho. Porque no final das contas a gente está falando que tudo que for feito na loja vai ser provocado para aumentar a eficiência. E a eficiência automaticamente vai trazer resultado e faturamento e tudo mais. E aí, como projeto de comunicação, de ambientação, entra nessa etapa, mas como ele deve entrar para de fato ter esse resultado. A gente vê muita coisa aleatória sendo feito, né, Marcos? Pois não, é muito importante. Tem uma palavra mágica, né, que é planejamento. Então, a busca cada vez maior é de resultado e resultado imediato. Sim. Né? E isso é um perigo, né? É um perigo, porque qualquer investimento que você faz hoje é altíssimo. Então, a gente tem uma preocupação que a gente está trabalhando com milhões da área do cliente, né? E se ele não fatura, ou se o projeto é um projeto equivocado, pode desmontar, né, uma operação. Então, eu acho que o planejamento, não vou puxar a sardinha para mas contratar um escritório especializado, onde ajude o cliente, onde a gente possa ajudar o cliente a se planejar, né, a fazer um trabalho correto, né, e ajudá-lo a ver realmente qual é a necessidade dele, porque ele está tão preocupado em comprar e vender produtos, Inaugurar com a a loja. administração, inaugurar a loja, que não tem, por mais que ele tenha uma área específica, mas precisa de um suporte de alguém que está no dia a dia, que está sempre pesquisando. A gente passa 24 horas por dia estudando isso, né? Então eu não faço propaganda, não tenho uma agência de propaganda, eu não vendo promoção. O escritório é especializado em varejo. Comportamento do consumidor e tudo que compreende esse pacote, né, para você fazer uma boa entrega para o cliente. Então,
E aí, o aval, né, não sou eu que vou dar. Por isso que quando eu estou conversando com os clientes, ou quando o cliente é um novo cliente, eu deixo todos os clientes que a gente atende à disposição para que ele contate os clientes. Eu acho legal o cliente falar, poxa, valeu a pena contratar um escritório especializado? Quais foram os resultados? Custo-benefício foi bom, né? Eles têm boa entrega, né? Eles são parceiros, acompanham a gente. Que tem uma coisa que é muito importante, Guilherme, que você trabalha também na ponta, que é a empatia. Não é só você vender. Às vezes você está falando com um cliente, ou existe essa liga, Ou não adianta, porque a convivência vai ser longa. e isso, quem é experiente e tal, no primeiro contato você já fala, bateu o santo aqui, esses caras vão fazer essa entrega, junto com o material e com contato, e aí você pode formar uma opinião sobre o desenvolvimento de um trabalho. Até porque tem cliente que às vezes está pronto para ter essas mudanças, para poder fazer essa movimentação. Às vezes tem cliente que não tá disposto, e é onde entra um pouco desse limite. Mas assim, projeto bem feito, ele vai servir para todos, ele vai trazer o resultado para todos, e o investimento dentro do global da loja, ele é muito pequeno, É isso aí. próximo ao resultado e à Perfeito. identidade. Então a conta sempre é essa, né? Porque o investimento ele vai ter que fazer de qualquer jeito. Agora, entre buscar algo de fato que vai trazer o que ele precisa e algo que só vai cumprir tabela, são coisas bem distintas. Se você vê o quanto representa o percentual de um projeto no investimento total e o que ele pode trazer de benefício, né, Sim. no faturamento, em todos esses pontos que eu coloquei aqui, na conexão com o consumidor, né? Aí eu Não, acho e assim, todas as conversas que todos os profissionais que estão passando por aqui, os entusiastas do varejo, é sobre isso que a gente está falando. Não é sobre deixar a loja bonita, não é sobre deixar só a loja isso. agradável. É assim, como fazer o cliente ter o maior resultado através do projeto. Agora, isso tem que ser planejado, isso tem que ser programado, tem que ter experiência, tem que ter empilhar esses resultados e para poder, de fato, oferecer algo que vai funcionar. é isso mesmo. Bom, Marcos. Muito legal o nosso papo Foi aqui. bom o papo. Se deixar, a gente ficaria horas. Isso porque não tem uma cerveja. Exatamente. Se tivesse. Maravilha, Marcos. Obrigado. Valeu, obrigado. Até a próxima. Até.